Bem-vindos ao ano... Você já sabe, agora neste culto. Bem, glória a Deus, nós tivemos um tempo maravilhoso no primeiro culto falando do tema do ano que Deus quer fazer neste ano. E só quero que você saiba que este ano vai ser maravilhoso. Então aperte o seu cinto espiritual. Vamos agora nesta viagem. Amém? Uma viagem maravilhosa, uma viagem cheia de favor. Vai ser maravilhosa. Esta viagem deve ser prazerosa. Amém? Por cada lugar que você passar, lembre-se que Deus já foi na sua frente. Sabe, ele sempre diz assim: eu irei adiante de você e endireitarei os lugares tortuosos. Sabe, isso falou comigo enquanto eu estudava a palavra de Deus, quando fala sobre Abraão, como o servo de Abraão disse, do seu senhor Abraão. Sabe, Abraão falou comigo que o Deus diante de quem eu ando enviará um anjo para prosperar o seu caminho. E a palavra ali diante é a palavra panim. Quer dizer que ele andava, sabe, na presença de Deus. Em algumas versões diz presença de Deus, e a palavra ali é panim, a face de Deus. Então vivemos como vendo Deus sorrir para nós o tempo todo. Se você viver a vida assim durante este ano, glória a Deus, você vai ver as manifestações das suas bênçãos e do seu favor na sua vida. Você vai caminhar na luz da sua face radiante com você. E esta é uma das bênçãos, na bênção arônica, é que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti. Amém? Bem, nós acabamos o ano agora do descanso e aceleração. E temos tantos testemunhos que as pessoas escreveram e nós lemos para você durante todo o ano passado, mas quero que você saiba que um dos melhores testemunhos que recebemos chegou no mês passado, no mês de dezembro, e veio de um amigo querido que a Wendy e eu amamos. Amamos este irmão, a sua esposa e toda a sua família. Eles são muito queridos e também é um líder da nossa igreja. E o que aconteceu foi o seguinte: há 6 anos atrás, sabe, a esposa deste irmão, deste líder, ela sempre teve um relacionamento muito bom com a sua mãe e sempre estavam juntas, faziam compras juntas, sempre juntas, eram bem próximas. E por alguma razão, de alguma forma, eu não me lembro a razão verdadeira, talvez tenha a ver com a herança ou porque o pai tinha falecido, e veio a questão da herança, e os irmãos dela, começaram a mentir sobre ela para a mãe. E começaram então a colocar todos esses venenos na mente da sua mãe sobre ela. E de repente, a sua mãe a cortou do relacionamento com ela. Não se comunicava e cortou o relacionamento. De repente, ela ficou triste, porque ela ama muito a sua mãe e a conhecemos. Sabemos que ela não é aquilo e a família não é assim, nós a conhecemos por anos. Mas ela ficou muito triste e elas não se falaram por cerca de 6 anos. É muito tempo, igreja. É muito tempo. Bem, no ano passado eu tive a oportunidade de me encontrar com essa família. Eu e a Wendy nos assentamos com eles. E ela ficou muito alegre em dizer: eu não vi a hora de te falar isso. Ela disse que neste ano, o ano do descanso e da aceleração, ela disse isso. Neste ano do descanso e da aceleração, sabe o que aconteceu? Do nada, aquele irmão que tinha mentido sobre ela ligou para ela e falou para ela que a mamãe queria vê-la. Então, determinaram um lugar, eu creio que foi no shopping, e ela disse que quando a mãe a viu de longe, sua mãe correu então para ela. Como na história do filho pródigo, a abraçou e chorou e chorou e chorou, e o irmão que tinha mentido estava lá e pediu perdão para ela. Contou para a mãe tudo aquilo e sabe que foi. De repente, o favor de Deus veio sobre ela e eles, e então todo mundo chorou, ela chorou. E ela me disse assim: 6 anos. O que não aconteceu em 6 anos, aconteceu no ano do descanso e da aceleração. Amém? Mesmo sendo no final do ano, eles me contaram esse testemunho em dezembro, mas o fato aconteceu alguns meses antes, a manifestação.
E nós vamos entrar num ano novo, mas não quer dizer que Deus cessou de fazer aquilo relacionado ao ano do descanso da aceleração ou da visão razão no ano anterior, ou até do tempo e do espaço. Tudo isso continua. Certo? Tudo isso Deus ainda continua fazendo. Por que o tema do ano? Bem, toda igreja tem que buscar um tema de Deus para aquela igreja em particular, para aquele ministério e para aqueles que estão ali debaixo daquele ministério. E eu creio que para as pessoas desta igreja, para este chamado, para este ministério, Deus tem uma palavra específica para você, para este ano. Amém? Para que quando eu falo e acontece, você vai saber que foi dele. E você vai dar toda a glória a ele, ninguém mais. Amém? Jesus falou 7 mensagens diferentes para 7 igrejas locais diferentes no livro do Apocalipse. Senão você acharia que uma mensagem valeria para todas, mas ele falou 7 distintas, diferentes. Mensagens para 7 igrejas diferentes no Apocalipse. E eu creio que essa palavra é rema para o nosso ano aqui. Você está pronto? Amém? Para este ano. Glória a Deus. Certo, vamos para Eclesiastes 9:11. E quando eu falo 9:11, você sabe que nós somos a geração que viu 9:11. Nós vimos Setembro 11, que foi um dia muito triste, um dia trágico para todos nós, que mudou o mundo, literalmente. Mas olha, ali na América, o número de emergência, o número para ajuda, é também 911. E o salmo da proteção, de todos os livros de salmos, qual é o de proteção? Salmo 91. E o Salmo 91 fala de proteção o dia inteiro. E esse salmo diz então que o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro, certo? E o Senhor vai te proteger, seja de manhã ou à noite. Amém? De dia ou de noite. Todo tipo de aflição, se o ataque vier do que está em volta ou que está embaixo, você vai pisar o leão e a serpente. E quando fala isso, isso está falando sobre a autoridade, sobre os poderes das trevas. Amém? Nenhum mal te sucederá, e termina dizendo, fartá-lo-ei, com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas o salmo começa com 9:1, verso 1. E você vê 9:1 ali e diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sombra quer dizer proteção. No Antigo Testamento, a sombra quer dizer que você está tão perto de alguém que ele te protege. A sua sombra te cobre. Amém? E a Bíblia diz, aquele que habita, e habita ali, na verdade, no hebraico, é se assentar. Se aprender a descansar na sua presença. A sua proteção te cobre. Amém? E aqui temos Eclesiastes 9:1. Voltei-me, e Salomão está escrevendo este texto aqui, o homem mais sábio que já viveu, além de Jesus, é lógico. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Ele disse assim, gente, a verdade é essa. Eu observei isso. Ele pediu sabedoria a Deus, se tornou muito sábio, certo? E ele disse, eu observei isso, que a corrida nem sempre é dos ligeiros. A Copa do Mundo não é sempre do melhor time. Certo? Talvez você é francês, mas escute isso. O meu time ganhou. Aleluia! Amém! Messi! Amém? Não era questão da idade do Messi. A carreira nem sempre é do ligeiro. E nem a batalha do forte. Amém? E nem o pão para o homem, nem o pão para o sábio, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. E eu já vi isso muitas vezes, que pessoas com menor experiência às vezes se encontram com alguém, e então, por causa dessa conversa, alguém diz, trabalha para mim, vem para cá. E tem muitas pessoas assim na igreja. Não quer dizer que aquela pessoa tinha muita experiência, nem que era muito forte, a melhor, a mais sábia, que ela alcançou o favor. Mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém? E a palavra tempo aqui, eu vou falar um pouco do hebraico. Vamos aprender um pouco do hebraico?
Amém? E do grego. E vamos aprender outro princípio que tem a ver com o tema do ano e o que Deus vai fazer por você neste ano. E vamos aprender também a primeira menção de muitos assuntos na Bíblia. Quando a Bíblia menciona um assunto pela primeira vez, isso quer dizer que tem algo significante, algo que tem verdades contidas ali que vão nos guiar na sua interpretação para o resto da Bíblia. Certo? Então procure a primeira menção. Amém? A primeira menção de cura, por exemplo, foi quando Abraão, que tinha mentido sobre a sua esposa e ela foi levada para um harém de um rei. Ele mentiu sobre ela e Deus apareceu para o rei num sonho e disse: você vai morrer porque essa mulher pertence a outro. Ele disse: eu não sabia, na minha integridade eu pensei que era a irmã dele porque ele disse isso. Ela é minha irmã. E Deus disse: eu sei que você não sabia, mas restaura a mulher para o homem porque ele é profeta. Ele mentiu e foi chamado de profeta. Então Deus via Abraão como justo porque ele não merecia justiça, mas foi imputada a justiça porque é assim que nós a temos. Se você coloca a sua fé em Jesus Cristo, Deus te vê como justo. Você entra neste ano como um homem justo, como uma mulher justa. E todas as bênçãos do justo são suas. Não é uma justiça que você conquistou. Não é uma justiça que você merece. É uma justiça que foi dada a você pela graça. Amém? Nós a recebemos, glória a Deus, por Jesus Cristo. Aleluia! Olha, tempo e oportunidade ocorrem a todos. A palavra tempo aqui, no hebraico, é a palavra eth. Diga eth. Assim se pronuncia. Tempo é pronunciado eth. Se você falar id, está certo também. Ok? Tempo e oportunidade ocorrem a todos. A palavra oportunidade é pegar, ocorrem a todos. É uma oportunidade especial, que ocorrem a todos. E a palavra para ocorrem ali é cará. Diga cará. Então se lembre, et e cará. Isso está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está em hebraico, ok? E o Novo Testamento em grego. Nós temos a nossa Bíblia no nosso idioma, para cada país, certo? Mas o original é para o Antigo Testamento hebraico e para o Novo Testamento grego. Lembre-se disso, ok? Certo? Então agora olhamos para tempo e oportunidade ocorrem a todos. Queremos esse tipo de tempo acontecendo conosco. Queremos essa oportunidade para nós, porque sabemos que, finalmente, o que ganha a corrida não é necessariamente o mais rápido. O que ganha a batalha não é necessariamente o mais forte, como Davi contra Golias. Não é questão do favor ir para aquele com talento ou riqueza para homens prudentes ou sábios, certo? Mas tempo, e cará ocorrem a todos. Ok, então o que é isso? O que é isso? Vai nos revelar, e até na sua vida, você já deve ter visto esse fenômeno acontecer com você. Eu creio que você recentemente já se viu no lugar certo, na hora certa. De repente você se encontra com alguém, com um bom amigo, e uma porta se abre para você. Ou você convida algum colega de escola, ok? Não aquele velho amigo, ok? Um novo, certo? Um amigo novo que você conheceu, certo? Que era da sua escola 50 anos atrás, certo? Você convida aquele amigo para a igreja e já ouvi esses testemunhos durante muitos anos. E algo bom acontece com ele. Tudo porque você teve um encontro por acidente com ele. Será que foi um acidente? Como aqui diz tempo e oportunidade. Infelizmente no português diz oportunidade, mas se lembre, não é original e por isso não temos o significado real, mas sim no hebraico. E no hebraico é a palavra cará. Certo, tempo certo, lugar certo. Deus então vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Então a palavra por exemplo, vamos estudar isso. Na hora certa, muito depende da hora certa. Será que podemos, como a nossa inteligência, como a nossa esperteza, nos colocar de tal maneira que tudo aconteça para nós? Porque conhecemos o tempo certo. Alguns tentam isso, certo? E até tentam se envolver com investimentos na hora certa, certo? E se colocam no lugar certo, querem estar ali, sabe? Para terem a posição e estarem prontos para receberem um benefício ou algo desse tipo, ou então até encontrar aquela pessoa certa e vivem tentando isso. Mas, amigo, quando você pensa nisso e você percebe que está além do intelecto humano, está além do até mesmo controle das suas ações. Não é para que o homem
Seja capaz de estar no lugar certo na hora certa. Até para evitar tragédia, por exemplo. Ninguém sabe, certo, qual avião que não vai cair. Você pode ser até aquele que tem um QI muito elevado e você tira excelentes notas. Nada disso importa. Você não consegue controlar o seu tempo certo no lugar certo. Tem que ter Deus. Então, mais do que nunca neste ano, precisamos do Senhor. E não somente o Senhor, precisamos da sua graça. E como confiar no Senhor pela sua graça? Olha, se a graça é um favor imerecido, então a única forma de frustrar a graça, ou seja, o favor de Deus, e a graça sabemos que é o favor imerecido, e a única forma de frustrá-la é tentar conquistá-la. Talvez você esteja tentando conquistá-la com bom comportamento ou algo assim. Pastor, quer dizer que não temos que nos comportar? Não é isso. Mas você não precisa ter um bom comportamento para se aproximar de Deus. Você já está perto de Deus e o bom comportamento, então, flui disso. Eu me encontrei com um irmão recentemente e estávamos falando sobre a oração. E ele me falou sobre a oração. E eu então falei para ele o seguinte: tente isso. Pense dessa forma. Certo? E veja o que acontece. Em vez de lutar e orar para tentar se aproximar de Deus, Deus já abriu o caminho para você se aproximar dele. Amém? De fato, a Bíblia diz para aqueles que acreditam nele, ele colocou todos no seu Filho, e por isso temos a frase em Cristo Jesus. Em Cristo, nele, por ele, amém, nós estamos e Deus nos vê assim em Cristo. E quando Deus te vê, ele não olha para você com seus erros e pecados hoje. Deus olha para Jesus para que ele veja você nele. Aleluia! Então, quando orar, como você faz? Você ora estando em Cristo e, honestamente, amigo, eu quero falar algo para você agora. Às vezes usamos o nome de Jesus assim na oração. Oramos, depois falamos em nome de Jesus. Eu não sou contra isso, ok? Na verdade, aquela ideia de tudo que pedir diz em meu nome está dizendo que é como se ele orasse. E quando você ora, você deve saber que a sua oração carrega o mesmo valor, o mesmo poder, como se ele estivesse orando. Se orar assim, está orando no seu nome, representando Jesus, assim como ele te representa. Você entendeu isso? Deus responde à oração de Jesus? Amém! É lógico que a sua oração é como a de Jesus. Glória a Deus, isso é orar em seu nome. E eu não disse que não pode terminar em nome de Jesus, e tudo bem, a igreja tem orado assim por muitos anos, mas eu acho que é mais do que isso. É saber, na verdade, que é como se Jesus estivesse orando. E eu falei, que tal orar assim? Quando você fala Pai, em vez de falar Pai que está muito longe, diga Pai, eu sei que tu estás aqui. E cuidado com o que você fala, porque ele está ouvindo tudo. E ele vai responder. Você tem um acesso muito de perto. Aquele que nada para ele é impossível. Que tal você orar assim? Porque sabe, essa é a verdade. Esta é a verdade, amém? Então, no tempo certo, tempo e oportunidade, et e cará ocorrem a todos. Se isso é verdade, então precisamos descobrir sobre o tempo certo e o lugar certo. Por que falamos et é tempo certo? Por quê? No hebraico, porque Eclesiastes está no Antigo Testamento no hebraico. O que é et no grego? O que é et no grego? É a palavra kairos. A palavra kairos. Diga kairos. E kairos é o tempo certo. De fato, Sabiteia, um erudito do grego, define kairos assim. Kairos é oportunidade, um tempo próprio, um tempo certo. Quando você fala oportunidade, por exemplo, tem um pouco da palavra porta. Quer dizer que tem uma porta de favor que é aberta. Certo? Não perca o seu momento oportuno. Não perca a sua oportunidade. Certo? É um momento de favor. E isso, no hebraico, é et, e no grego é kairos. Então é o tempo certo. Diga tempo certo. E aqui está a definição de teia. E outro erudito do grego, do estudo da palavra, diz assim que é tempo como oportunidade, diz assim, tempo como oportunidade, o tempo apropriado, o momento certo, um momento favorável, um momento de favor. Amém? É kairos. E tem uma outra palavra para tempo no grego que é cronos, como relógio, cronos, cronológico.
Isso é tempo normal. Como contar o tempo? 1, 2, 3, 4, certo? É ordem cronológica. Tempo, em termos de crono, só tempo. Mas kairos para tempo é diferente, é a qualidade do tempo. É um momento oportuno, é um tempo de favor. E essas pessoas que alcançaram favor, alcançaram riquezas, que conquistaram a vitória na batalha, amém? E também ganharam a corrida, são pessoas que tinham kairos no momento que tudo aconteceu. E foi Deus preparando o tempo certo e o lugar certo. Só Deus pode orquestrar o lugar certo e a hora certa. Amém? E olha como o kairos é usado no Novo Testamento. O Novo Testamento está em grego ou hebraico? Grego. Então vamos olhar agora para quando é usado. Aqui é Pedro pregando no dia de Pentecostes. Ele disse para os judeus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, ele disse. Na expressão tempos de refrigério, tempo é a palavra kairos. Ou seja, um kairos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe que eu estou sentindo esse refrigério agora? Mais uma vez, como uma brisa suave passando aqui. Também em Dallas. E onde você estiver, quem está assistindo agora está sentindo isso. Você sente? Como um aroma de menta, uma brisa suave passando. Tempos de refrigério que vêm pela presença do Senhor. Isso quer dizer que é a presença do Senhor que nos dá este kairos de refrigério. Tempos de refrigério para o povo de Deus. Percebeu que Deus não disse que isso vai acontecer às pessoas do mundo? Mas para quem pertence a Ele. Não disse tempos de refrigério para todo mundo. Olhe, neste ano, não estou falando que o mundo vai melhorar, vai ficar cada vez pior. A Bíblia diz isso. Vai ficar cada vez pior, mas para nós, estaremos no lugar certo, na hora certa. Amém. Amém. Para desfrutar o que Deus tem para nós. Amém. Então sabemos que ninguém é inteligente para saber a hora certa, quando e onde você deve se posicionar. Amém. Mas só Deus. Deus tem, sabe, poder para fazer isso. Amém. Glória ao nome de Jesus. Olha, kairos, no grego, eth, no hebraico, tempo. Tempo certo, momento oportuno. Vamos ver a primeira menção de eth no Antigo Testamento. A primeira vez que aparece, para aprendermos mais. A primeira vez que aparece é na história de Noé, e você já conhece, certo? Veio o dilúvio. E Noé entrou. Deus falou para Noé entrar na arca, construir a arca e depois entrar com a sua família. Certo? Ele foi o único que soube quando guardar as suas ações quando o mundo estava se liquidando. E é uma figura de todos nós em Cristo hoje. Amém? Em Cristo. A arca é como Cristo. A palavra para selar, a arca usaram betume para selar. Certo? Betume é a mesma palavra para espiar. A obra expiatória de Jesus Cristo. Estamos em Cristo. Estamos protegidos daquilo que vem de fora. Amém? E nós estamos dentro e não podemos cair para fora. Podemos cair dentro da arca, mas não vamos cair para fora dela. Fomos salvos. Amém? Lá fora tem destruição, mas dentro somos salvos. De certa forma, o mundo inteiro passou pela experiência da arca de Noé. Ok? Nos últimos 3 anos. Eu amo o que a Bíblia fala no final do julgamento, certo? A arca repousou no Monte Arará, e quando ele abriu aquela janela, Noé abriu a janela e era o ano 600 de Noé. No primeiro dia, no primeiro mês, uma mensagem para o ano novo. Ele ficou com a sua família e com os animais naquela arca por quase 1 ano. E ele olhou e a terra estava seca. O julgamento tinha passado. E passou tempo com a sua família e ficaram mais íntimos, mesmo com o julgamento, coisas ruins acontecendo para todo mundo. Mas eles não experimentaram aquilo. Estavam seguros na arca. E a maior verdade é que nem todo mundo está na arca. Mas se você está em Cristo, você não cai para fora. As ondas podem ser fortes, mas você cai dentro, você não cai para fora, mas sim em Cristo. Você não cai de Cristo. Amém?
Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. É interessante que a primeira vez que tempo aparece é quando Noé envia a pomba. Ele mandou um corvo depois a pomba. E a Bíblia diz que a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E esta palavra à tarde é a palavra eth. À tarde. Aqui é eth. Imagina, no livro de Gênesis, a história de Adão e Eva não tem eth. Não tem. Amém? Caim e Abel não tem eth, mas depois então do dilúvio, o eth aparece. Quer dizer, depois do julgamento, como quando Jesus carregou os nossos pecados. Amém? Quando a arca de Noé repousou no Monte Arará, e a palavra Arará, na verdade quer dizer Ará no hebraico é maldição. Arará quer dizer maldição revertida. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, a maldição foi revertida na sua vida. Amém? É uma figura de Jesus Cristo, viu isso? Todo julgamento caiu sobre ele. Amém? Foi consumado. E ele saiu da sepultura. Glória a Deus. Acabou, aleluia. Temos o poder da ressurreição. Se você é um crente, você tem o poder da ressurreição. A única coisa que estamos esperando é o corpo novo. Por isso tem dor, tem doença. Quando você sente alguma dor e toma um remédio, lembre-se disso. Vai ter um corpo novo. É uma lembrança para esperar o arrebatamento. Porque quando o arrebatamento acontecer, a única coisa que vai se cumprir, a única promessa que falta, é a redenção do corpo. Por isso, quando você vê todos os sinais, esta pandemia, pestilências e guerras e rumores de guerra, tudo isso acontecendo, não tenha medo, levante a cabeça, porque a redenção do seu corpo se aproxima. Quando Jesus vier, você vai receber um novo corpo, você não vai ter medo de subir, alguns têm medo de altura. Com um corpo novo você não tem medo de nada, não tem medo nele, amém? E é um corpo que não vai envelhecer, você nunca mais vai envelhecer, não vai ter nenhuma espinha, aleluia, não vai sentir tédio nesse corpo, amém? Amém? E não vai cochilar nunca mais quando Jesus estiver pregando. Aleluia! Glória a Deus! Vê alguém aí que está dormindo e diga perdeu, aleluia! Eu não importo quando as pessoas dormem na igreja. Pelo menos vieram. Amém? Sabe, acordam e perderam um pouco, mas amém, olha, pelo menos vieram. Certo? E você diz, Pastor Prince, eu não gosto de vir, porque toda vez que eu venho eu durmo. Amém, talvez Deus está te curando. É um ministério de cura, de insônia e tudo mais, amém? Acorde abençoado, glória a Deus, as pessoas batem palma, você faz também. Amém? Você tem a companhia do pastor Lawrence, então somente venha. Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém dormindo, só estou brincando, ok? É verdade, pastor Prince. Amém? Fui curado de insônia. Isso é maravilhoso sobre a cura. Que pode até acontecer durante a minha pregação. Ainda neste ano. Mas é o ano da manifestação. Você já orou por algo e o Senhor me falou isso. Você já orou por algo e você viu que parece que demora muito para se manifestar? Algumas vezes, muitas orações até se manifestam instantaneamente. Algumas muito rápido, certo? Mas algumas demoram muito. Amém? Talvez demore 1 ano ou até mais antes de se manifestar, como Abraão e Sara, que estavam pedindo um filho para Deus, e aquele filho demorou 20 anos para chegar. É muito tempo. Você não acha? Bem, a manifestação deles, sabe o que a Bíblia fala da manifestação deles? Kairos. Vou chegar lá, mas primeiro, perceba. Gênesis 8:11. A pomba veio a ele à tarde. Percebeu que a primeira vez que é usado, ou kairos no grego, certo? Viu isso? Tem a ver com a pomba. A pomba é figura do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo em você que vai te levar ao lugar certo, na hora certa. É o Espírito Santo que vai organizar tudo de tal maneira que você vai se encontrar com aquele colega que já não via há muito tempo, e das milhares de pessoas que você conhece, você encontra aquela, na hora certa, no lugar certo, e a pessoa te convida para a igreja, e aqui você está, é o testemunho de muitas pessoas na igreja. Você não tem tempo de falar do evangelho todo para ele, mas convida para a igreja, e Deus toca no coração deles, e eles vêm, e então são salvos, e eles são transformados.
Esse é o testemunho de muitas pessoas nesta igreja. E você acha que é algo comum, você se encontrou com ele, foi uma coincidência, mas não tem coincidência com Deus. Mas é sempre uma Jesuscidência. Amém? A primeira vez que é mencionado, kairos no grego, que é o tempo certo, tem a ver com o Espírito Santo. Lembre-se disso. Precisamos dele neste ano. E isso só vai acontecer com os crentes porque só os crentes têm o Espírito Santo. E quando você coloca a fé em Cristo, ele habita em você e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Agora, vamos para o Novo Testamento e ver como kairos foi usada. Já vimos em Atos, agora, no sermão do Pentecostes, quando Pedro pregou e ele disse que viria tempos de refrigério. E eu falei sobre Sara agora mesmo, o ano da manifestação. E aqui está. Em Gênesis 18, diz o seguinte: E disse, certamente tornarei a ti, Deus estava falando aqui com Abraão, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, como muitas mulheres. Não queria esperar o marido falar mais tarde porque ele ia deixar algo de lado. E falaria, é só isso? Ele também disse que, o que mais? Certo? Nós homens falamos do título, a mulher quer o detalhe, certo? Os homens são... esquece isso. Os homens ficam, sabe? A mulher quer detalhes. Ela ficou ali, escutando. E Deus disse a Abraão, neste tempo de vida, por este tempo de vida, por este tempo. A palavra tempo aqui é eth, que é um tempo oportuno, favorável. Sara terá um filho. Se não bastasse, Deus ainda se repetiu, olha o verso 14. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida. E Sara terá um filho. Esperaram 20 anos, mas quando o kairos aconteceu, a manifestação veio. Por isso este ano é o ano kairos. Este é o ano da sua manifestação. O que você esperou por anos é o ano da manifestação. Amém? Se você olhar coisa alguma difícil para o Senhor no hebraico, não é difícil, mas a palavra alguma coisa maravilhosa para o Senhor, haveria alguma coisa muito miraculosa para o Senhor? A palavra palá. Quando fala de Jesus que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, certo? Maravilhoso ali é a mesma palavra. Tem algo muito maravilhoso? Tem algo que é muito miraculoso para o nosso Deus fazer? A ideia é, tem alguma coisa muito difícil? Eu li isso e pedi algo muito difícil para Deus que você não vai acreditar, mas não vou te contar. Porque quando você lê então a Bíblia, você lê versos como este e a sua fé cresce. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? É o Senhor te desafiando. Ok, Senhor, eu te peço isso. Na ciência não é possível, baseado nisso e naquilo, o natural não explica, mas eu te peço isso, porque não tem nada maravilhoso demais para ti. Nada muito miraculoso para ti. Então eu pedi para Deus. Amém? O que foi, pastor Prince? Você não vai saber. Você não ama a palavra de Deus? Como ela edifica a sua fé quando você lê? Amém? Olha, veja isso. Aqui diz que por este tempo de vida, certo? Olha aqui o que o Novo Testamento fala deste mesmo verso, quando Paulo citou em Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta, falando do mesmo evento. Por este tempo, kairos, virei e Sara terá um filho. Viu isso? No hebraico é eth, aqui é kairos, ou seja, estavam esperando por aquele bebê, e os dois, certo, com muita idade. Sara, mesmo jovem, já era estéril, e agora ela tinha 90 anos e ele tinha 100. E já estavam esperando por 20 anos. E Deus disse, seu momento kairos chegou. E o que eu quero que você veja é isso, quando o kairos acontece, a manifestação vem. A manifestação tão esperada acontece. Amém? Um dia desses eu estava aqui no primeiro culto com o pastor Lawrence, e depois do culto saímos, e ele falou comigo que, alguns dias atrás, na semana passada, ele foi orar por alguém na casa, e geralmente ele tem algumas pessoas do Ministério Intercessão que ele convida. Quem estiver livre, pelo menos 2 pessoas vão acompanhando. Pelo menos 2.
e ele ligou para quem estava disponível e não sabiam para onde iam, por quem estavam orando, a não ser o pastor Lawrence, então foram com ele. E então, 2 foram acompanhando o pastor Lawrence para orar por uma senhora com Parkinson. A família pediu para que os intercessores fossem ali e o pastor Lawrence foi, e uma das senhoras, que não sabia por quem ela estava orando, contou para eles o testemunho da nossa igreja. Ela disse que, na verdade, alguns anos atrás, a sogra dela também sofria de Parkinson. E você sabe que essa doença de Parkinson é muito, degenerativa. Nunca melhora. E, ela disse que os médicos falaram que a sogra tinha Parkinson e tudo mais, os sintomas tinham começado e começaram a orar por ela. Como ensinamos na igreja. Certo? Em nome de Jesus. Tomando Santa Ceia, confiando em Deus. Ela disse, 9 anos se passaram e hoje ela está plenamente saudável. Ela está muito bem. Nenhum sinal de Parkinson. Os médicos falaram que ela está bem. Olha, não foi instantaneamente, certo? Foi pouco a pouco, mas a manifestação aconteceu. Olha, quem pensava que a pessoa que ele convidou, certo? Que estava disponível, seria aquela que ela tinha orado pelo mesmo problema que a sua sogra tinha sofrido, para encorajar a pessoa que estava recebendo aquela oração, para mostrar que Deus coloca tudo no tempo certo, no lugar certo. E eu queria tanto falar para o pastor Lawrence o tema deste ano, mas eu tive que me conter. Até o pastor Lawrence não sabia do tema do ano até hoje. Certo? Só a minha esposa sabia, porque ela me ajudou com algumas artes para esse vídeo e tudo mais, e a nossa equipe de vídeo, mas mais ninguém sabia. Mas algo interessante também aconteceu. Meu filho Justin, nesta semana, no domingo passado, ele foi com as crianças e uma das crianças perguntou para ele, qual o tema do ano? Me fala qual o tema do ano. E ele falou assim, eu não sei. É algo sobre o tempo, eu acho. Olha, eu não falei pra ele. Sabe, com 10 anos, se você falar, você sabe muito bem. Se você não quer que saibam, não fale. Só tem 10 anos, sabe? E sabíamos que não poderíamos falar o tema do ano, algo assim. E ele falou para o amigo, algo sobre o tempo. Certo? Eu perguntei pra ele, o que você falou? Algo sobre o tempo. Então, eu falei pra ele, tempo certo, lugar certo. E o Andy e eu tivemos que nos parar para... Uau! E no momento que você fala uau, ele é muito rápido. Ele sabe. Isso é profético. Ele já foi profético muitas vezes. Mas ele é um garoto. Não peça para ele uma palavra. Ok? A maioria das vezes, você pede uma palavra e ele diz Chariza. O que é isso? Pokémon. Ok, então... Quando acontece, acontece, ok? Eu só me alegro que ele está na minha vida. Glória a Deus. Esta manifestação, Deus quer que aconteça, mas perceba que vem com o tempo Kairos. O tempo Kairos. E Sara teve um filho. Por este tempo de vida, por este tempo Kairos do favor. E Deus nos deu este ano como um ano Kairos. Amém? Tempo certo, lugar certo. Eu vou chegar na parte do lugar, daqui a pouco. Mas olha para outro verso que usa Kairos. Olha isso. Em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. De fato, o contexto aqui fala sobre dar, mas ele diz, se você não vê a manifestação, uma colheita, não desfaleça, não desanime. Ceifaremos. Quando? Porque a seu tempo ceifaremos. Adivinha, a seu tempo no grego é o quê? O que é? Eu amo essa igreja. Esse povo é maravilhoso. Amém? Me convida de novo, ok? Amém. E escute, essa igreja é incrível. Você falou tudo. Kairos. A seu tempo é Kairos. O que acontece quando Kairos vem? Porque a seu tempo, ceifaremos. Certo? Se não houvermos desfalecido, não desista. Não fique dizendo, já orei tanto e não aconteceu esse tipo de coisa. Não desista. O seu Kairos está chegando. Amém! Você vai se encontrar com aquela pessoa e você diz, eu desisti de casar. Não desista! Amém! Não desista! Glória a Deus! O seu nome é Irene!
Escreva isso! Certo? Não sei por que falei isso. Mas mesmo assim, glória a Deus. E eu vou te mostrar o tempo correto. Lugar certo, hora certa. Eu quero falar algo antes, ok? Sobre lugar certo e hora certa. Não pense sempre que vai ser algo sempre favorável, algo fácil, algo bacana. Às vezes, o lugar certo e a hora certa não parece com promessa, como se fosse favorável. Mais tarde você vai dizer, uau, lugar certo e hora certa. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando a Jéssica tinha 2 anos de idade. Ela é uma jovem agora. E viajamos pela primeira vez com ela. Ela veio conosco numa viagem internacional. Eu e a Wendy tínhamos uma mala. Para a Jéssica, 2 malas. Mais uma bolsa. Você, como pai, se lembra quando você teve o seu primeiro filho e você não percebe que essa pequena criatura tem tanta coisa e você deve levar, sabe? Você tem que carregar porque você vai usar. Então, era 2 malas para ela e uma bolsa. E no final, então, daquela viagem, que foi uma viagem muito cansativa, no final nós estávamos cansados, e o voo era à noite. Então, a caminho do aeroporto, para aquele voo, e fomos pegos no engarrafamento. Ok? E eu falei, tudo bem, ainda temos tempo, certo, vai dar certo. E quando nós chegamos ali no aeroporto, corremos até o guichê, o rapaz disse, fechou. Desculpa. E, como assim? Eu tenho tempo. E ele disse, não, o seu voo... Eu acho que o seu voo já fechou as portas. E eu disse, não. Eu olhei para o bilhete de novo e pensávamos que era 22h30, mas era 21h30. E você sabe como isso é muito triste? Você fica nervoso consigo mesmo, fica nervoso com um problema e faz uma pequena oração, somente uma palavra, por quê? Sabe? Tiena! Sabe que é, por quê? E você fica pensando, quando isso acontece, acontece, sabe? E você acha que o céu está contra você e se pergunta, por que eu? Eu sou abençoado, mas nos sentimos terríveis. E o rapaz olhou para nós e viu toda a nossa tristeza e teve misericórdia de nós. E ele disse, eu vou fazer o seguinte, vocês vão poder entrar, mas não as malas. E nós tínhamos aquelas malas e a bolsa. Ele disse, vocês vão ter que correr, ok? E talvez... E era bem no final. O portão era bem no final daquele terminal. Faça de tudo, corra bastante, se o avião estiver lá, então entre. Começamos a correr, eu ainda me lembro, até hoje, sabe? Eu e a Wendy correndo, carregando aquele monte de malas, empurrando algumas e carregando as outras. A Wendy com o carrinho, correndo até chegar lá, sabe? Amém? E chegamos no lugar e vimos ali uma pessoa, certo? Ali no portão, e ela então, sabe? Nos mandou entrar, rapidamente, com mala e tudo, e deixamos do lado de fora, e eles colocaram, e nós entramos. E quando nos assentamos ali no nosso lugar, ficamos... Não era o lugar certo e a hora certa. E eu fiquei frustrado, eu fiquei me sentindo mal, fiquei estressado, fiquei desanimado, fiquei todo tipo de emoção negativa. Certo? E veio um anúncio. Senhoras e senhores, nos perdoem porque tivemos um problema com uma esteira. Olha, eu já tinha viajado muito, mesmo naquela época. E até problemas que atrasam o voo é por causa do tempo, ou problemas com o motor. Eu nunca tinha ouvido que tinha um problema com a esteira. Eu percebi, legal, a minha mala veio. Entregue nas mãos. As malas não tinham nem entrado na área do cargo. E você diz, Pastor Prince, o senhor sabia que isso foi Deus? Não. Desculpa se você não crê. Depois de 10 minutos eu pensei comigo mesmo, por que não está movendo? Quem está atrasando este voo? Foi o que eu pensei, quem está atrasando, sabe? E nos tornamos muito naturais. E de repente, Deus falou ao meu coração, e saiba disso, quando eu falo que Deus falou, é porque Ele falou, não só um pensamento, ok? Deus falou comigo, filho, eu atrasei este voo para você. E escute isso. Quando você ouve Deus falando
do seu amor por você, quando sabe que é amado, nesse momento você sente o amor. Toda a frustração, todo o estresse, toda aquela ira, tudo aquilo derrete. Amém? Tivemos tempo para nos assentar, beber aquele suco, nos ajustarmos, certo? Tirar o sapato. Você tira o sapato para voar? Sim. Fica confortável. E foi depois de 20 minutos, certo? Que o voo deu partida. Estava esperando por nós. Amém? E às vezes, o tempo certo, o lugar certo, às vezes não parece correto. Mas Deus quer que você aprenda a lição do seu amor. E se eu tiver que atrasar algo, eu vou atrasar. Amém? Eu realmente creio que Deus pode mudar as leis e tudo mais para você. Quando você tenta se qualificar para algo, isso muda. E foi para você. E você acha que não pode ser? Foi para você. Ei, irmão, foi para você. Aquilo foi para você. Ele conta os cabelos da sua cabeça. Nenhum deles cai sem a sua permissão. Amém? A hora certa e o lugar certo. Vamos ver o lugar certo, ok? Vamos ver a história do servo de Abraão. Mas antes disso, vamos ver a história de Ruth, que você viu agora na tela. Uma linda história. E Ruth é uma figura de você e eu. A história de Ruth, eu tenho, sabe, uma mensagem? Uma série chamada de A Linda História de Ruth. A Linda História de Ruth. É uma linda história, muito romântica, que é uma história de Jesus e a igreja. Todos nós somos a noiva de Cristo, amém? E todos nós somos não judeus, a maioria. A maioria não é judeu. Não pertencemos à nação de Israel, amém? E Ruth era de Moabe, que hoje é Jordânia. E de acordo com a lei, eles estavam debaixo da maldição. E não podiam entrar na congregação do Senhor, de acordo com a lei. Ok? E a história fala que Noemi, que era judia, uma mulher de Belém, ela e o seu marido, certo? Elimeleque, eles saíram. Elimeleque saiu. Ele deixou a cidade de Belém para ir para a Jordânia e ficou lá por um tempo por causa da fome. E mais tarde, os seus dois filhos casaram com... dois filhos casaram com mulheres moabitas, certo? Ruth e Orfa. E mais tarde você sabe que os filhos morreram. O marido morre primeiro e os filhos depois morrem. É uma figura de Israel fora da sua terra. Eles nunca prosperaram fora da terra. Tinha até morte fora da terra. Mas voltaram em 1948 e se tornaram uma nação, com verdades proféticas ali. E então, Ruth, que não fazia parte de Israel, mas ela queria voltar, porque ela disse para sua sogra: o teu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o meu Deus. Ela se converteu. O teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Ela creu no Senhor. Amém? Ela voltou com a sua sogra para Belém quando Deus abençoou e trouxe uma grande colheita para eles. Glória a Deus. Amém? E ela voltou. E quando elas voltaram pobres, certo? Como todos nós, espiritualmente pobres. Não importa quanto dinheiro tenha, certo? Todos somos falidos espiritualmente. Até os ricos morrem. Não só o pobre que morre, mas o rico também. Todos debaixo da maldição do pecado, mortos espiritualmente. Isso porque o salário do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E não devemos medir a nossa vida por bens adquiridos. Pare com isso. Neste ano, pare com isso. E desfruta da vida verdadeira. Pare de adiar a vida abundante que Jesus veio para te dar. Amém? Só mais 1 milhão, mais 10 milhões. Agora eu estou com essa ideia, o meu amigo tem aquela ideia. Vamos ganhar muito dinheiro aqui, muito dinheiro. E todo ano a mesma coisa e acaba, frustrado, perdendo o tempo e o tempo está passando, perdendo tempo com a família e ficando frustrado, buscando aquele outro milhão. Ei, amigo, nada disso vai satisfazer. Mas Deus pode te abençoar, amém? Para ter muito a fim de ser uma bênção, sim, mas isso tem que vir do Senhor. E se você trabalha para uma companhia, você deve ser um bom empregado, amém? Você deve fazer a companhia prosperar. Você deve fazer de tudo para ser uma bênção como testemunho para o Senhor. Você não pode olhar para o seu chefe como a fonte da sua bênção. A Bíblia diz que não devemos fazer tudo só para agradar aos homens, mas faça
como para o Senhor. Faça tudo com excelência. Caminhe mais uma milha, não só quando olham para você, mas faça como para o Senhor, sabendo que do Senhor virá a sua recompensa. A Bíblia coloca assim, então é um motivo para trabalhar. Amém? Queremos isso. Vemos Jesus lá e trabalhamos, fazemos para Ele se agradar de nós. É para ti, Jesus. Amém? E a sua vida é uma adoração, mas olha bem. A história diz que ela voltou e uma tarefa muito humilhante para uma pessoa pobre, para ela se alimentar, era colher as sobras. Ou seja, depois da colheita, depois que colhiam tudo, os trabalhadores cortavam a colheita, alguma parte caía. Geralmente eles pegavam tudo, mas uma parte caía. Aquilo ficava no chão, doía as costas. Os pobres vinham, eles vinham e pegavam aquilo. O que tinha caído era deles. Então, ela falou assim: E Rute a Moabita disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Esta mulher, que tinha apenas se convertido, já cria na graça. E o que é a graça é aquele favor imerecido. E se ela fosse pela lei, a lei a condenaria. Ela não pertencia a Israel. Mas ela não olhou para a lei. Ela olhou para a graça. Aquele favor imerecido, quanto mais indigno eu sou, mais eu me qualifico para a graça. Ela disse, eu irei ao campo, falou para a sogra, eu irei apanhar espigas, eu vou ao campo, olha para sua fé. E quem estiver lá, eu vou achar graça aos seus olhos. Ok? E ela foi, e aqui continua dizendo, foi pois e chegou e apanhava espigas no campo, e eu gosto de usar essa versão aqui, para você entender. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha, Boaz era o solteiro mais rico daquela época. E tinha um campo grande ali, mas todo aquele campo não era de Boaz, mesmo ele sendo rico. Outras partes eram de outros. Mas porque ela disse, eu acharei graça. Ela se encontrou, ela caiu-lhe em sorte uma parte do campo do solteiro mais rico. Olha isso, caiu-lhe, nessa versão aqui diz caiu-lhe em sorte. Caiu-lhe em sorte. Caiu-lhe, ou então, diz assim, aconteceu. E aqui fala a palavra sorte. Sorte. Alguns falam sorte, mas alguém diz não foi sorte, foi Deus. Amém? E para nós crentes, mesmo não tendo sorte, nós sabemos que tudo pertence a Deus. E nos alegramos em qualquer circunstância. Mas muita coisa acontece do jeito que deve acontecer, e cará, é algo que deve acontecer. Da forma certa. Amém? Caiu-lhe em sorte. Essas duas palavras, caiu e sorte. São duas palavras para cará. Uma substantivo e outra verbo. Cará é usado duas vezes aqui. Acontecimento certo. A história diz que Boaz veio e a viu ali no campo, se apaixonou por ela imediatamente, e ela se tornou a bisavó de Davi, que matou Golias. Amém? E da sua linhagem veio o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Tudo começou com ela estando no lugar certo, na hora certa. E você sabe que ela não era inteligente o suficiente para se colocar no lugar certo na hora certa. Ela nem sabia quem era o dono do campo. Mas ela foi para aquele campo. O que o mundo chama de coincidência, falamos que é uma Jesuscidência. Amém. Isso vai acontecer com você. O seu cônjuge vai olhar para você e vai se apaixonar totalmente. Quando a vi parada ali, da minha cadeira eu caí. Quando abriu sua boca para falar, senti meu coração acelerar. Boaz falou isso. Tudo aqui no verso... Não é verdade, ok, desculpa. Você está entendendo, igreja? Hora certa e o lugar certo. O cara é o lugar certo. Amém? Lugar certo, glória a Deus.
Só Deus pode fazer isso. Vamos para a história do servo de Abraão. Glória a Deus. Mas antes, escute bem isso. Na história de Ruth, antes de falar da história do servo, a história de Ruth é a história de Jesus, certo? E nós, todos pobres, nós, pela lei, estávamos condenados. Amém? Nós quebramos os 10 mandamentos, se não por ações, por dentro, nas nossas emoções. Todos nós somos pecadores e não temos direito a Deus e às suas bênçãos. Glória a Deus. E precisamos de um redentor. O redentor era aquele que comprava alguém do mercado de escravos. Comprava do pecado, amém? Comprava da condenação. E te trata como um filho. Amém? E Boaz, que se casou com Ruth, é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Para remir alguém, tinha que ter, 3 qualidades. Número 1, tinha que ser um parente. Tem uma lei que para remir alguém que era pobre, certo? Isso está na lei de Moisés, certo? Então, era até imperativo que fosse um parente. Tinha que ser um parente. É por isso que Jesus veio como um homem. Porque o homem se perdeu. Número 2, tinha que ser rico. Tinha que ser um parente e tinha que ser rico, porque um pobre não podia remir o pobre. Certo? E terceiro, o mais importante, eu acho, tinha que querer. Sabemos que tem parentes que são ricos, são parentes, mas não querem. Não levante as mãos. Certo? Então Jesus pertence à família humana, por isso na história de Natal ele veio como um bebê, certo? Ele veio em carne humana, amém? E ele também era rico. Ah, sim, amém? E o melhor, ele quis, como ele quis? Abrindo os braços na cruz e dizendo: eu te amo, eu te amo. E morreu pelos pecados na cruz. Amém? Uma linda figura da redenção. Agora vamos para o servo de Abraão. O servo de Abraão está no capítulo 24 de Gênesis. E você sabe que o capítulo 24 é um capítulo bem longo. O maior capítulo de Gênesis. Ok? E olha, por que ele é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque é a história de Jesus e a igreja, a sua noiva. Escute isso. 2 capítulos antes é Gênesis 22, certo? 24, 22, certo? 22 é sobre o amor do pai pelo filho. Aquele pai, ok, Deus falou para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e o ofereça no Monte Moriá. Deus estava falando de si mesmo. Ele entregou seu filho, seu único filho, a quem ele amava. Ele amava Jesus. E você nunca sabe o quanto Deus te ama até você saber o quanto ele ama Jesus, porque ele entregou Jesus por você. Certo? E o ofereça no Monte Moriá. Onde Jesus morreu, é uma extensão chamada Calvário, do Monte Moriá. É tudo sobre Jesus. Então, Gênesis 22 fala da cruz. Gênesis 24 fala sobre depois da cruz. O que o Espírito Santo faz agora? O Espírito Santo é como servo de Abraão. Não tinha nome. Neste capítulo não tem nome. Porque o Espírito Santo está agora na terra. Não Deus o Pai, nem Deus o Filho, mas o Espírito Santo. Ele está na terra. O servo de Abraão veio de uma terra distante como o céu, ele veio de muito longe. E uma figura do Pai Celestial, Abraão, enviou o servo para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. Então Jesus é Isaque, o Isaque celestial. E nós somos a noiva que foi achada. Você faz parte da noiva de Cristo, você está aqui e você é salvo. Foi a ação do Espírito Santo. Amém? E o que Deus está fazendo no mundo inteiro? Ele está trazendo de todas as nações membros, amém? Quem nasceu de novo, para ser parte da noiva de Cristo. Por isso é o capítulo mais longo. De toda a dispensação que já passou, em toda a Bíblia, em toda a história, a dispensação da graça é a maior. Por isso o capítulo mais longo. Amém? O servo de Abraão foi lá. E não tem nome porque o Espírito Santo não chama atenção para si mesmo, mas para o Filho, é sempre o Filho. Quer saber se o ministério é ungido pelo Espírito Santo? Não é que ele fala do Espírito Santo o tempo todo, mas fala de Jesus. Se está debaixo da direção do Espírito Santo, vai glorificar Jesus o tempo todo. Vai revelar Jesus o tempo todo. Amém? Se você encontrar um ministério assim, fique debaixo dele. O pastor não quer glorificar a si mesmo,
ele não fica se comprometendo e a sua doutrina vai estar correta, sempre apontando para Jesus. Jesus fala do Espírito Santo, ele vai me glorificar. Amém? Vamos ver a história do servo de Abraão. Pronto? No final dela, finalmente, ele encontra a menina, certo? Com quem Isaac deveria casar, a escolhida de Deus. Ele a levou de volta com seus 10 camelos e ela levou as suas servas com ela e viajaram ali por muitos dias antes de chegar. Aqueles dias é como os nossos dias de hoje. Estamos esperando para vermos Jesus face a face. Ela não viu Isaac ainda. Nós não vimos Jesus ainda. Mas ouvimos dele toda noite perto do fogo. O servo falaria. Aquele servo falava sempre de Isaac. Como ele era o filho amado. Como seu pai Abraão ouviu Deus falar com ele para sacrificar o seu filho, filho amado, mas Deus o impediu na última hora. Foi um teste, uma figura de quando Deus ia enviar o seu filho. Então, toda noite ela ouvia. Vamos falar de Jesus. O Rei dos Reis está aqui. Toda noite. E quando finalmente ela chegou ali, ela foi até onde Isaac estava. Olha isso. E Isaac saíra a orar no campo à tarde. E homens, vocês estão esperando por sua esposa? Comece a orar e meditar na palavra de Deus. Você vai levantar os seus olhos e os camelos vão chegar. Aleluia! Certo? E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Diga, os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac. Quando eu olhei nos seus olhos. Tem alguma coisa aqui, sabe? No primeiro culto eu não cantei nenhuma música. Certo? Isso. Então, ela olhou para ele. Quando vamos ver Jesus? No arrebatamento! E sabe de algo? Os rabinos judeus falam disso. Ali está dizendo desceu do camelo. Se olhar no hebraico, sabe o que diz? Que ela caiu. Ela caiu. No original diz caiu. Ela caiu do camelo. A primeira vez que viu Isaac, ela caiu. Por quê? O próximo verso diz que ela estava tentando pegar o seu véu. O véu estava ali, ela tentou pegar e ela caiu. Mas ela caiu, essa parte aqui, não está na Bíblia, mas os ensinamentos rabínicos falam, certo? Quando explicam isso, eles falam que Isaac a pegou no ar. E ele cantou, ela é linda, é minha esposa. Então ela caiu nos seus braços. E não vai ser assim para você e eu quando Jesus voltar? Vamos ficar maravilhados. Vai ser assim no arrebatamento. Aleluia, vamos ver Jesus. E a primeira vez que isso acontecer, vamos subir. Mas, Pastor Prince, tenho medo de alturas. Não vai ter isso no corpo novo. No corpo novo não tem medo. No corpo novo você não vai sentir tédio de novo. E no novo corpo, escute, você não vai dormir enquanto alguém prega. Com saúde para sempre. Jovem para sempre. Para sempre é muito tempo, irmão. Organize a sua vida. Amém, ele está voltando. E a Bíblia diz assim, escute, olha a parte que diz que ela tirou o véu e por isso ela caiu. E o servo contou a Isaac todas as coisas, e olha isso. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher. E amou-a. Quero que saiba que aqui é a segunda menção de amor na Bíblia. A primeira menção é toma o teu filho, teu único filho, o filho a quem amas. Uma figura do amor do pai pelo seu filho. O amor do pai pelo filho. O Senhor Jesus. O pai ama o filho. A primeira vez é o pai amando o filho. De todo amor, não é um amor de, sabe, um homem pela sua mulher ou da mulher pelo homem. Alguma coisa desse tipo, sabe? Não é esses dois, sabe? O amor no final de um filme, ok? O maior amor de todos é o amor do pai pelo filho. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama até saber o quanto Deus ama o filho, porque ele entregou o seu filho por você. A segunda menção do amor é aqui, onde o noivo está apaixonado pela noiva. O amor do filho pela noiva. Isso não é lindo? É a ênfase de toda a Bíblia. Aleluia! Vamos seguir a história agora, vamos falar e terminar. Só mais um pouquinho, ok? O servo não sabia, ele prometeu para o pai Abraão, porque Abraão tinha dito, não vá para os ímpios para encontrar uma noiva ímpia para o meu filho, mas vá para os meus familiares na Mesopotâmia. E era longe, sabe? E encontra uma delas. Tinha muitas mulheres, ele não sabia qual.
E ele levou consigo 10 camelos, e fez a viagem com 10 camelos, e chegou naquela vila, e parou junto ao poço, e ele falou assim, olha essa oração, e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom... Fale. Lá em cima também. Encontro, sabe que palavra é essa? Cará. Esta é a primeira menção de cará na Bíblia. E o que eu falei? A lei da primeira menção. Toda vez que algo é mencionado pela primeira vez, estude para ver o que você pode ver nesse verso. Dá-me hoje cará, dá-me um bom encontro, dá-me sucesso, mas não está relacionado? Quando você tem bom encontro, você tem sucesso? Certo? Dá-me hoje, cará, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Essa palavra beneficência é recede, a palavra para graça. Aqui fala graça. Toda vez que você vê cará, a graça não vai estar muito longe. A graça é ligada com o cará, que quer dizer o favor imerecido de Deus. Só a graça de Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa, para desfrutar do momento kairós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Faze beneficência ao meu senhor Abraão. E olha aqui o sinal que ele pediu para Deus. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. As filhas dos homens saem. Era bem à tarde. As mulheres saíam, era o trabalho delas. Elas iam tirar água para a casa delas, certo? E, olha, filhas, no plural, que iam sair. E quem chegou ali? Uma. Rebeca. Era a hora das filhas saírem, mas uma só saiu. Por quê? O que aconteceu com as outras? Deus as impediu, certo? Uma delas perdeu os cílios. A outra disse, não, ela estava saindo com seu vaso e disse, esqueci da maquiagem, sabe? Uma falou isso, a outra falou aquilo. Mas era Deus, Deus as impediu, a não ser a correta. Quando você pede cará, Deus vai parar tudo, até um avião, por você. Amém? Ore. Olha, pastor, eu não quero pedir sucesso. Eu ouvi falar que isso, sabe, é carnal e tudo mais. Então, o servo de Abraão, que é figura do Espírito Santo, é carnal? Não! Graças a Deus ele pediu sucesso. Não dá para entender aquele que fala não ore por sucesso. Sabe por quê? Você não pede sucesso, então você vai confiar em quem? Em si mesmo. Ou outra pessoa. O ensinamento da nova era. Não é melhor confiar no Senhor? Às vezes algumas pessoas me falam, sabe? As pessoas dormem na igreja. Isso é bom, estão dormindo na presença de Deus. Pelo menos vieram. Isso não é problema. Eles vão ser curados, sabe? Quando forem curados, vão gritar bem alto. Amém? E alguns parecem que dormem, mas não dormem. Seus olhos são assim, só isso. Então, ele pediu para Deus esses sinais. Ele pediu isso. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser abaixa, agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor Hased. Ok, vamos ler mais? E sucedeu que antes que acabasse de falar, olha, sublinhe antes que ele acabasse de falar, o Senhor falou comigo o seguinte, diga para eles neste ano. Muitos aqui já tiveram essa experiência. Antes de você terminar de falar, Deus vai dar a resposta. A promessa de Isaías 65, que diz assim, será que antes que clamem eu responderei? Estando eles falando como servo de Abraão, eu os ouvirei. E isso não é para falar que você não deve orar. Nós devemos orar. O servo de Abraão estava orando. Enquanto ele orava, a resposta já tinha saído. Então o que é isso? Deus sabia o que você ia pedir antes de pedir, mas ele esperou para você pedir para responder. Porque Deus orquestrou tudo e não ia ser que ela estava na cozinha cortando, sabe, algum peixe na cozinha e de repente, pum, ela estava na fonte, ok? Ela teve que caminhar. Então Deus sabia. Olha, cará pode não ter lógica. Você só ora.
Peça que Cará, o lugar certo, a hora certa aconteça contigo. Hoje. E Deus vai orquestrar tudo. Deus pode orquestrar porque Ele sabe que você ia fazer essa oração. E escute isso também. Eu já tive essa experiência. Tenho que orar sobre isso, tenho que orar sobre isso. E antes de dar tempo de orar, a resposta veio. Nem tive que orar. Bem, isso vai acontecer mais e mais neste ano. Foi o que Ele disse para mim. Isso vai acontecer mais e quando isso acontecer, dê glória a Jesus. E por isso estamos falando disto. O tema do ano para nós. E você vai ver tudo isso acontecer e vai dar glória somente a Ele. Você não vai dar para o instrumento que Deus usou. Você não vai dar para outra pessoa algo assim. Você vai dar glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos voltar ao servo. Olha, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, e fala da família de Rebeca, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Tão lindo. As pessoas que faziam isso tinham uma postura muito reta. Uma boa postura, porque colocavam na cabeça ou carregavam nos seus ombros. E caminhavam assim. Vou tentar. Amém? Ok, não conte pra ninguém. Glória a Deus, aleluia. Esse vai ser o nosso segredo. Então, na hora certa, ela saiu e olha isso. E a donzela era muito formosa à vista. Eu vi no hebraico que diz formosa, meod. Meod quer dizer muito. Formosa. Por que Deus escreveu assim? Porque é Deus falando, quer seja o cônjuge, algo assim, o que você pede, olhando para Deus e pedindo, Deus vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor. Um acordo, algo assim, seja um encontro. Não se esqueça, esses momentos certos na hora certa, escute muito bem. Muitos deles que vão acontecer neste ano serão você encontrando alguém que vai ser alguém que precisa de Jesus. Não se esqueça, é o tempo certo e o lugar certo, não só para você, mas para a pessoa. E quando Deus te usar assim, escute muito bem, você vai ser abençoado. Sabe por quê? Ele confia em ti. De todo mundo, das filhas que podiam sair, Deus levou Rebeca ali. Amém? Rebeca talvez não sabia que ia ser tão abençoada e ela ia se sentir tão especial, não é? E se Deus faz você encontrar com aquela pessoa da sua escola, é porque Ele confia em você. Não desperdice essa oportunidade. E nós lemos agora, Gálatas 6, olha, diz o quê? A seu tempo ceifaremos, certo? E depois diz, enquanto temos tempo. Sabe o que é tempo aqui? Kairós também. Então a ênfase aqui é Kairós. Enquanto temos Kairós, façamos bem a todos. E a primeira parte fala da humanidade como um todo, certo? Ação social, abençoando os pobres necessitados, mas principalmente aos domésticos da fé. E Kairós não é sobre eu, meu ego, eu mesmo, ou minha família, é para todos. E não se esqueça, a primeira menção de Cará, quando o servo pediu para Deus Cará, está falando sobre Jesus e a igreja. Você não tem Cará ou sucesso fora da igreja. A primeira menção de Cará, o sucesso, aconteceu, certo? Neste capítulo. Que quer dizer o quê? Deus não vê nenhum sucesso. Você diz, eu conquistei isso e aquilo. Nada, para Deus não tem nenhum valor, exceto o que está na igreja. A sua igreja. E hoje a igreja para o mundo está na periferia, o mundo está focado em si mesmo, e a igreja na periferia. Um dia, o mundo vai ser a periferia para a igreja quando Jesus voltar. De repente, tudo vai ser sobre Jesus e a sua igreja. E a igreja não é um prédio, mas as pessoas que são salvos, remidos, os chamados. Aleluia! Amém? Você entendeu isso? Certo? Ok. Ele disse que a donzela, aquela que sair, seja que vai dizer, vou te dar água, e vai olhar para os seus 10 camelos e dizer, vou dar água para eles também. Eu vou dar água para eles. E eu estudei. Um cântaro normal tinha 3 galões de água, que é 11 e alguma coisa de litros. Um camelo, não 10, um camelo, pode beber, no mínimo, e
Pode beber até muito, até 50 galões em poucos minutos. Mas olha o mínimo. No mínimo, 30 galões. Que é 130 litros. 10 camelos ela deu água para todos. Certo? É 1.100, mais ou menos, de litros. Olha, faça agora a matemática. Quantas vezes ela foi para lá e para cá, para lá e para cá? Ela não era somente formosa, ela era incrível. Que caráter! Ela era extraordinária. E era fit, com músculos. Amém? Exercitava. Para carregar o cântaro e ir para lá e para cá, e de novo, e pegar mais água, mais água. Não foi fácil. Camelos. E ela disse, leia isso. Até que acabem de beber. Os camelos parecem que não param de beber, certo? Certo? Foi incrível, faça a matemática. E ele pediu esse sinal. E olha isso, as filhas não saíram, somente uma, e ela fez exatamente o que ele disse. De forma tal que ele disse isso, maravilhado. Vamos ler? Aqui diz que ela cumpriu todos os critérios. Ela disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber, ela disse. Ela não disse, eu vou dar um pouco, sabe, depois você cuida deles. Até que acabem de beber, certo? Vamos para o verso 20. E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez. Muitas vezes, essa garota estava correndo. Ela exercitava, sabe, correndo. Sempre correndo. Tem garota que é bonita, mas não corre. E nem carrega. Amém? Cuidado, não olhe para sua esposa. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Agora pare. O que ele pediu para Deus? Um bom encontro. Qual a palavra no hebraico? Cará. Certo? E eu já vou terminar, ok? Para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Prosperado aqui é a palavra saleach. Outra palavra no hebraico. E olha bem, este assunto não dá para terminar. Tenho muito no meu coração e eu estou correndo. E você me fez cantar. E olha, o tempo está passando. Eu preciso terminar para você sair. É a parte 1. A parte 2, semana que vem. Ok? Ok. Olha isso. A palavra é saliach. Por que isso é importante? É a primeira vez que aparece na Bíblia. Essa palavra aqui, saliach, é prosperidade ou prosperar. É a mesma palavra usada em Josué 1:8. Medita na palavra e vai fazer prosperar o seu caminho. Saliach. É a primeira menção. Lembra do Salmo 1? Medita na sua lei de dia e de noite, e tudo o que fizer vai prosperar. Saleach! E aqui é a primeira menção. Então temos que aprender algo aqui. E outra vez, é isso. Aprendemos que saleach, prosperar, a primeira menção tem a ver com Cristo e a igreja. No capítulo sobre Cristo e a igreja, tem a ver com isso, sobre lugar certo. Só Deus pode fazer isso. É uma palavra usada para... O mundo lá fora usa, de fato, foi inventada nos anos 1700 por um inglês de um conto de fadas. É a palavra que descreve cará, acontecimento certo. O mundo lá fora chama de por acaso. O que é por acaso? Eu vou te dar uma definição do dicionário. Locução adverbial usada para definir um determinado acontecimento que não era esperado. Inesperado. Alguns chamam de sorte. Você não queria encontrar naquele dia aquela pessoa. Você foi porque o seu amigo falou para ir, você não queria encontrar ninguém, mas hoje você está aqui casado. Você achou que foi um acidente, por acaso. Mas Deus preparou tudo. Os casais estão se olhando. Você nem precisa esperar neste ano, porque já aconteceu muitas vezes, mas vai ser mais pronunciado e mais consistente para você dar glória a Deus quando acontecer. E escreva para nós, queremos ouvir os testemunhos. Amém? Até na saúde, o Senhor vai te fazer ouvir algo, ver algo, certo, na hora certa. Amém? Isso quer dizer o seguinte, como por exemplo, buscar primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e tudo isso que você deseja, coisas materiais, físicas também, é o que ele está falando para nós, serão acrescentadas. Você não corre para elas, você corre para o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso é acrescentado. Isso é por acaso? Você busca algo e de repente acontece algo maravilhoso, algo bom. Sabia que muitas descobertas, até na medicina também, posso contar muitos casos assim? Como, por exemplo, a penicilina. Foi tudo por acaso que descobriram. Por exemplo, a penicilina, que mata as bactérias. Alexander Fleming, que era um cristão presbiteriano. Ele mesmo disse, foi Deus quem fez esse experimento, porque ele deixou um prato ali, cheio de bactérias, à noite. Esqueceu de limpar e deixou aquilo ali. Ele deixou por acidente, ele disse, acidente. No outro dia foi lá e tinha algo que parou e matou aquela bactéria. E assim descobriram a penicilina e até hoje mata muitas bactérias e salva vidas. E o Alexander Fleming, esse cientista, o cristão presbiteriano, disse que Deus fez com que tudo isso acontecesse. Um outro homem chamado Fry, ele, em um tempo mais moderno, nos anos 90, ele estava num coral. E outra vez, um cristão, é incrível o que Deus pode fazer. Ele estava tentando anotar algumas coisas e o papel estava caindo. Ele pensou, será que tem uma forma melhor de tudo isso ficar grudado em algum lugar? E ele teve essa ideia. E ele era da 3M. Aqueles papeizinhos. Ele era um cristão que servia a Deus no coral, cantava, e começou com os papéis do coral que caíam. E ele tinha um amigo da 3M que produzia um adesivo, como uma cola que não era forte, então deixaram de lado, não era forte, mas foi a cola perfeita para aqueles papéis. Não podia ser muito forte. Isso nos anos 80. Por acaso? Nem pensava nisso, mas aconteceu. A descoberta da América por Cristóvão Colombo, em outubro de 1492. Ele embarcou em uma jornada, uma expedição, para descobrir novas terras, não a América. Para eles, no oeste, a América era um lugar, se fosse muito longe, eles iam cair. Criam que a Terra era plana. Mas ele lia a Bíblia, era católico, mas lia muito a Bíblia. E ele também queria, além de adquirir riquezas exóticas em outras terras, como pimentas e tecidos naquela época, para o seu país, para o seu império, ele também queria falar das boas novas. Também. E pela primeira vez ele foi por um caminho, e os seus homens, na verdade, quase levantaram uma rebelião contra ele, e ele realmente acreditava que devia ir naquele caminho e pensavam que iam cair, e a América foi descoberta. A Coca-Cola também foi algo por acaso, certo? Ele queria fazer um remédio para o estômago, para a digestão, para ajudar as pessoas como se fosse um xarope. E bebiam dessa forma. Coca-Cola. Não é propaganda, Pepsi também é boa, certo? Ok. Então, foi por acaso. Eles usam essa expressão lá fora no mundo. Mas para nós, Deus faz o por acaso acontecer conosco. No tempo certo, no lugar certo. Isso te abençoou? Certo? É só a parte 1. Amém? Espero que volte e traga um amigo. Fique em pé. Enquanto se levanta, eu sei que alguns ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Quero te dar essa chance. Todo mundo, por enquanto. Não saia do lugar porque tem almas que estão decidindo. Eles querem colocar a fé em Cristo, mas Deus está se movendo. Então dá para eles uma chance para decidirem. E se você quer isso, onde você estiver, faça essa oração comigo agora. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se você quer isso, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Tu o enviaste para morrer na cruz, porque tu me amas.
E naquela cruz, Jesus tomou os meus pecados, as minhas doenças, as minhas dores e o meu julgamento, e os eliminou. E tu o ressuscitaste dos mortos, quando me declaraste inocente, justificado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos neste lugar. Eu quero que você faça agora essa oração comigo. E vai acontecer nessa semana. Às vezes Deus dá, sabe, a manifestação imediata da mensagem desta pregação naquela semana. Quando acontecer, você sabe. Amém? Foi Deus. Só Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa. Então, vamos pedir o lugar certo e a hora certa. Me siga nessa oração, ok? Como fez o servo de Abraão. Diga, Senhor Deus, Deus de Abraão, Pai Celestial, nesta semana, me dê sucesso, me dê cara, me dê kairós, lugar certo, na hora certa, que isso aconteça comigo, com a minha família, com os meus filhos, até na escola. Obrigado, Pai, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. É só isso. Deus ouviu. Se prepare. Para alguns de vocês, a Rebeca está vindo. Para alguns, os camelos estão vindo. Para alguns, Deus vai abençoar a sua posição. Você acha que é o lugar certo, a hora errada? Vai se tornar o lugar certo, na hora certa. Deus te abençoe e nos vemos em breve.